Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Kamaru Usman pode estar muito perto de voltar à disputa pelo cinturão dos médios, e essa possibilidade está ganhando cada vez mais força dentro da comunidade do MMA. Um dos maiores defensores dessa ideia é seu amigo e ex-campeão Henry Cejudo, que acredita que uma vitória sobre Du Plessis seria mais do que suficiente para colocar Kamaru diretamente na próxima luta pelo título. Durante um episódio recente do podcast Pound for Pound, Henry explicou por que considera esse cenário o mais lógico para a divisão no momento. Segundo Henry, se Kamaru conseguir superar um adversário do nível de Du Plessis, não haveria motivo para ignorar esse resultado. Na visão dele, uma vitória desse tamanho falaria por si só e colocaria Kamaru imediatamente na frente da fila. Henry afirmou que não consegue imaginar uma situação em que Kamaru seja deixado de lado depois de conquistar um triunfo tão importante. Para ele, esse caminho faz total sentido e seria a decisão mais justa para definir o próximo desafiante ao cinturão. Henry também comentou sobre a situação de Nassourdine Imavov, destacando que, embora seja um lutador talentoso, acredita que o momento favorece Kamaru caso ele consiga vencer Du Plessis. Na opinião do ex-campeão, a experiência, o legado e o peso de uma vitória sobre um dos principais nomes da categoria fariam toda a diferença na decisão do UFC. Ele deixou claro que tudo depende do desempenho de Kamaru nessa luta, mas acredita que uma vitória convincente praticamente eliminaria qualquer dúvida sobre quem merece disputar o título em seguida. Essa declaração rapidamente chamou a atenção dos fãs, já que muitos também enxergam Kamaru como um nome capaz de voltar ao topo da divisão. Depois de anos enfrentando os melhores lutadores do esporte e construindo uma das carreiras mais respeitadas da organização, uma vitória desse porte poderia representar um grande retorno à elite da categoria. Ao mesmo tempo, outros acreditam que ainda existem diversos atletas esperando por uma oportunidade, o que torna a disputa pela próxima chance ao cinturão ainda mais intensa. Independentemente do que acontecer, o próximo compromisso de Kamaru pode mudar completamente o cenário da divisão. Uma atuação dominante contra Du Plessis certamente fortalecerá sua posição e aumentará ainda mais a pressão para que o UFC lhe conceda uma nova oportunidade de lutar pelo título. Enquanto isso, a expectativa continua crescendo, e os fãs aguardam para ver se esse possível caminho até o cinturão realmente vai se concretizar. Vamos passar para outras notícias. Belal Muhammad comentou recentemente sobre a polêmica envolvendo Dustin Poirier e suas declarações após a lesão sofrida por Conor. Como muitos já sabem, Dustin reagiu ao ocorrido com palavras bastante duras, afirmando que a lesão não poderia ter acontecido com uma pessoa melhor e acrescentando que o karma funciona como um espelho. Essas declarações rapidamente dividiram opiniões entre os fãs de MMA, com alguns considerando que Dustin foi longe demais, enquanto outros entenderam perfeitamente sua reação. Durante um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Belal explicou por que acredita que tantas críticas direcionadas a Conor são compreensíveis. Segundo ele, muitas pessoas estão demonstrando pena pelo ex-campeão e reclamando que vários lutadores aproveitaram o momento para atacá-lo. No entanto, Belal destacou que existe um motivo claro para isso acontecer. Na visão de Belal, Conor sempre foi um dos primeiros atletas a provocar outros lutadores quando algo negativo acontecia dentro do octógono. Sempre que um rival era nocauteado, sofria uma derrota importante ou enfrentava qualquer situação difícil, Conor costumava reagir publicamente com provocações, piadas e comentários nas redes sociais. Para Belal, esse comportamento fez parte da imagem construída por Conor durante muitos anos. Por esse motivo, Belal acredita que, quando a situação finalmente se inverte, é natural que outros lutadores respondam da mesma maneira. Ele afirmou que quem escolhe agir dessa forma durante toda a carreira também precisa estar preparado para receber o mesmo tratamento quando passa por um momento complicado. Segundo Belal, isso faz parte da realidade do esporte e das rivalidades construídas ao longo dos anos. Belal também citou Dustin e vários outros atletas que fizeram comentários semelhantes após a lesão de Conor. Na opinião dele, não faz sentido condenar essas reações, porque acredita que Conor teria feito exatamente a mesma coisa se um desses lutadores estivesse na posição dele. Para Belal, essa troca de provocações sempre existiu no MMA e dificilmente desaparecerá.
Enquanto alguns fãs continuam criticando Dustin pelas palavras escolhidas, outros concordam com o ponto de vista apresentado por Belal. O debate segue ganhando força entre a comunidade do MMA, mostrando como a personalidade de Conor continua gerando reações intensas, mesmo quando ele não está competindo dentro do octógono. Vamos passar para outras notícias. O lutador do UFC Volkan Oezdemir recebeu uma suspensão de 16 meses após testar positivo para uma substância proibida, e a notícia rapidamente chamou a atenção da comunidade do MMA. O próprio atleta confirmou a punição por meio de um longo comunicado publicado nas redes sociais, no qual assumiu total responsabilidade pelo ocorrido e explicou detalhadamente como toda a situação aconteceu. Segundo Volkan, tudo começou em fevereiro, quando ele testou positivo para EPO após seguir a recomendação de um profissional da área da saúde. Ele reconheceu que, como atleta de alto nível, é o único responsável por tudo o que coloca em seu corpo e admitiu que cometeu o maior erro de sua carreira. O lutador explicou que no final de 2025 competiu no Catar e, poucos dias depois, foi contatado pelo Instagram por um profissional baseado na Suíça. Inicialmente, as conversas não envolviam desempenho esportivo. O homem falava sobre investimentos, contatos influentes, oportunidades de negócios em um dos países do Golfo e até possíveis caminhos para sua vida após a aposentadoria do esporte. Na época, aos 36 anos, Volkan afirmou que já pensava em seu futuro fora das competições e, por isso, demonstrou interesse nas propostas. Enquanto se recuperava de uma cirurgia no tornozelo, os dois voltaram a se encontrar. Dessa vez, a conversa mudou completamente de direção. O profissional apresentou um plano de recuperação que prometia colocá-lo novamente em sua melhor forma física em apenas 2 meses. Foi então que lhe mostrou um frasco contendo o EPO, descrevendo a substância como segura e praticamente impossível de detectar. Além disso, pediu que Volkan não comentasse o assunto com ninguém. O atleta admitiu que aceitou a proposta e aplicou a primeira injeção naquela mesma noite, reconhecendo que essa decisão mudou completamente sua carreira. Apenas 3 dias depois, agentes responsáveis pelo programa antidoping realizaram um teste surpresa em sua residência. Em 5 de março, Volkan foi informado de que o exame havia dado positivo. Segundo ele, naquele momento percebeu a gravidade da situação e viu toda a ilusão desaparecer. Após cooperar com a investigação, recebeu uma suspensão reduzida de 16 meses. Em sua mensagem final, Volkan pediu desculpas aos fãs, à família e a todos que sempre o apoiaram, afirmando que espera que sua história sirva de alerta para outros atletas, lembrando que cada competidor é responsável pelas próprias escolhas e pelas consequências de suas decisões. Vamos passar para outras notícias. Os rumores sobre uma possível luta de boxe entre Jon Jones e Alexander Usyk ganharam muita força nas últimas semanas, mas agora tudo indica que esse confronto não vai acontecer. A especulação começou depois que um dos conselheiros de Usyk revelou que o campeão estava avaliando possíveis adversários para o futuro, citando nomes como Deontay Wilder e, de forma surpreendente, Jon Jones. Assim que essa informação se espalhou, muitos fãs imaginaram que Jon poderia fazer uma transição para o boxe e enfrentar um dos maiores pesos pesados da modalidade. A possibilidade rapidamente tomou conta das redes sociais e gerou bastante expectativa entre os apaixonados por esportes de combate. No entanto, algumas semanas depois das primeiras especulações, a Ring Magazine conversou diretamente com Jon Jones para esclarecer a situação. Durante a entrevista, o ex-campeão deixou claro que não tem qualquer interesse em abandonar o MMA para disputar uma luta exclusivamente de boxe contra Usyk. Apesar disso, Jon fez questão de demonstrar enorme respeito pelo campeão ucraniano. Segundo ele, Usyk é um dos maiores pesos pesados da história do boxe e merece reconhecimento por tudo o que conquistou dentro dos ringues. Jon também destacou que sabe que Usyk treina wrestling há muitos anos e acredita que essa experiência contribui bastante para seu domínio nas trocas de clinch durante as lutas. Mesmo reconhecendo essas qualidades, Jon explicou que limitar suas habilidades apenas ao uso das mãos não faz sentido para alguém com sua trajetória no MMA. Ele afirmou que esse nunca foi o ambiente em que desenvolveu sua carreira e que não pretende competir seguindo regras que eliminem boa parte do seu arsenal técnico. Por outro lado, Jon deixou aberta a possibilidade de enfrentar Usyk em uma luta de MMA.
Segundo ele, caso o campeão de boxe queira testar suas habilidades em um combate completo, estaria totalmente disposto a aceitar esse desafio. John ainda comentou que, entre todos os pesos pesados do boxe, considera o Usyk aquele com maior potencial para tornar uma luta de MMA competitiva. Mesmo assim, John afirmou que não vê o Usyk como um lutador completo dentro das artes marciais mistas, e acredita que o resultado seria bastante favorável para ele, caso ambos dividissem o mesmo octógono. Com essa declaração, praticamente encerrou todas as especulações sobre um possível duelo de boxe, enquanto a ideia de um confronto no MMA continua despertando grande interesse entre os fãs. Vamos passar para outras notícias. Jon Jones revelou sua previsão para a aguardada revanche entre Tom Aspinall e Ciryl Gane, uma luta que vem gerando enorme expectativa entre os fãs de MMA. Depois de Tom confirmar ao UFC que está totalmente pronto para enfrentar Ciryl Gane novamente, as discussões sobre esse confronto voltaram a ganhar força, e a expectativa por um anúncio oficial continua aumentando. Inicialmente, muitos acreditavam que essa revanche aconteceria em Paris, mas as informações mais recentes indicam que esse plano pode ter mudado. Mesmo sem uma data ou local confirmados, a comunidade do MMA segue acompanhando de perto cada novidade envolvendo esse possível duelo entre dois dos principais pesos pesados da organização. Durante uma entrevista recente para a Ring Magazine, Jon Jones foi questionado sobre quem considera favorito nesse confronto. Sem hesitar, o ex-campeão afirmou que acredita na vitória de Ciryl Gane. Segundo Jon, o principal motivo para essa escolha é o momento vivido pelo francês, especialmente após conquistar uma vitória tão importante sobre Alex Pereira. Na opinião de Jon, vencer um adversário desse nível provoca um enorme impacto na confiança de qualquer atleta. Ele explicou que conquistar um resultado desse tamanho pode elevar a autoestima de um lutador ao seu ponto máximo, fazendo com que ele entre na próxima luta ainda mais preparado mentalmente. Jon também relembrou o primeiro encontro entre Tom Aspinall e Ciryl Gane. Segundo ele, antes daquele combate, muitos enxergavam Tom como praticamente imbatível dentro da divisão dos pesos pesados. No entanto, Jon acredita que Ciryl Gane conseguiu equilibrar muito bem aquele confronto e que diversas pessoas chegaram a considerar que o francês estava levando vantagem em vários momentos da luta. Por causa dessa experiência e do excelente momento vivido por Ciryl Gane, Jon acredita que o atual campeão chega para uma possível revanche com um nível de confiança extremamente elevado. Para ele, esse fator psicológico pode fazer uma grande diferença quando dois atletas de elite entram no octógono para disputar uma luta tão importante. Enquanto o UFC ainda trabalha para oficializar o confronto, o interesse do público continua crescendo a cada semana. Caso a revanche seja confirmada, a expectativa é de que o duelo movimente toda a divisão dos pesos pesados e atraia enorme atenção dos fãs ao redor do mundo, principalmente depois da forte declaração de Jon Jones, apontando Ciryl Gane como seu favorito para sair com a vitória. Vamos passar para outras notícias. Sean O'Malley chamou a atenção dos fãs ao publicar uma divertida recriação da luta entre Paddy Pimblett e Benoit Saint-Denis. O vídeo rapidamente começou a circular pelas redes sociais e arrancou muitas risadas da comunidade do MMA, mostrando mais uma vez o lado descontraído do ex-campeão fora do octógono. Durante a gravação, Sean resolveu imitar, de maneira bem humorada, alguns dos momentos mais marcantes do confronto. Com seu estilo irreverente, ele explicou cada movimento como se estivesse ensinando uma técnica de grappling, exagerando nas expressões e transformando toda a situação em uma grande brincadeira. No início da encenação, Sean comentou que iria mostrar exatamente como a finalização aconteceu. Em seguida, simulou o posicionamento dos braços e explicou que buscou controlar um dos lados do corpo do adversário para impedir qualquer tentativa de defesa. Segundo a demonstração, o primeiro passo foi conquistar um controle firme da posição antes de avançar para a sequência da técnica. Logo depois, Sean mostrou como teria prendido o braço do oponente, destacando que esse detalhe foi fundamental para impedir a fuga durante a transição. Ele continuou reproduzindo cada movimento de forma bastante teatral, enquanto mantinha um tom leve e descontraído, arrancando reações positivas dos fãs que acompanhavam o vídeo. Na sequência, Sean simulou a aplicação de um estrangulamento, explicando como ajustaria a posição do corpo para aumentar a pressão sobre o adversário.
Mesmo descrevendo os movimentos técnicos, toda a apresentação foi claramente feita com intenção de divertir o público, utilizando muito humor e exagerando cada gesto para tornar a encenação ainda mais engraçada. O momento que mais chamou a atenção aconteceu no encerramento da recriação, quando Sun acrescentou uma piada durante a simulação da finalização. Em seguida, completou a cena dizendo que aquele seria o fim da luta, encerrando a brincadeira com sua conhecida personalidade irreverente. O vídeo rapidamente ganhou grande repercussão entre os fãs de MMA, que compartilharam a publicação e comentaram o bom humor de Sun. Apesar da brincadeira fazer referência a um confronto bastante conhecido, tudo foi apresentado de forma claramente descontraída, reforçando como momentos como esse costumam gerar bastante entretenimento fora das competições e manter os lutadores em destaque mesmo quando não estão atuando dentro do octógono. Vamos passar para outras notícias. O UFC confirmou uma série de novos confrontos para os próximos eventos, incluindo mudanças importantes e várias lutas adicionadas ao card do UFC Paris, marcado para o dia 5 de setembro. Uma das principais novidades envolve Jan Blachowicz, que rapidamente encontrou um novo adversário depois de ficar sem oponente. Inicialmente, Jan enfrentaria Bogdan Guskov, mas o combate foi cancelado quando Guskov aceitou uma luta em cima da hora contra Magomed, em Abu Dhabi. Com isso, Jan ficou temporariamente sem adversário. Pouco depois, foi confirmado que ele agora enfrentará Navajo Sterling. Enquanto Jan chega após um empate em sua última apresentação, Sterling vive um momento excelente. Desde que entrou no UFC pelo Contender Series em 2024, conquistou 5 vitórias consecutivas, sendo 3 delas pela via rápida. Outra grande novidade envolve o card do UFC Paris. Um dos confrontos mais aguardados colocará Michael Page diante de Nursultan Ruziboev em uma luta válida pela divisão dos médios. MVP retorna à categoria até 84 quilos após importantes vitórias por decisão e busca manter o bom momento. Além disso, esse confronto pode ser especial, já que o atual contrato de Michael Page com o UFC estaria chegando ao fim. O evento também contará com o duelo entre Mário Pinto e Ryan Spann. Mário continua invicto desde que chegou ao UFC pelo Contender Series e soma 3 vitórias consecutivas. Ryan Spann, por sua vez, possui muito mais experiência dentro da organização e chega embalado após conquistar um nocaute técnico em sua última luta. Resultado que ainda lhe garantiu o bônus de performance da noite. Outro combate confirmado colocará Lozane Keita frente a Muhammad Naimov. Keita ainda busca sua primeira vitória no UFC, após estrear com uma derrota por decisão dividida. Já Naimov possui um retrospecto positivo na organização e tentará ampliar sua boa fase. Na divisão feminina, Nora Cornoli enfrentará Cláudia Sigua. Cornoli tenta encerrar uma sequência negativa, enquanto Sigua chega embalada por 2 vitórias consecutivas, tornando esse confronto bastante equilibrado. Fechando os anúncios para o UFC Paris, o Marci enfrentará Modestas Bukauskas. O Mar procura se recuperar após sua última derrota, enquanto Bukauskas chega motivado depois de vencer sua luta mais recente por decisão dividida. Com tantos confrontos confirmados, o card do UFC Paris ganhou ainda mais expectativa e promete reunir diversos talentos em lutas importantes para o futuro de várias categorias da organização.